A paz, vamos voltar novamente. Parece que tem alguma coisa acontecendo, a luta tá grande, né? Mas nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Nós vamos conseguir sim, em nome de Jesus. O inimigo não quer, né? Tá fazendo de tudo para não sair. Mas em nome de Jesus nós vamos conseguir, né? Não vamos conseguir. Eu creio a paz do Senhor para cada uma de vocês. Parece que agora eu estou conseguindo adicionar. Eu acredito que ela estava entrando. Ela agora recusou. Ela recusou. Ela não está conseguindo entrar. Mas eu vou chamá-la novamente aqui. Vou chamá-la novamente. A Lúcia, a Linda Santos. Eu cismo que é a Lúcia, a Linda Santos. Missionária Linda Santos. Ela vai estar trazendo o testemunho para a nossa vida no dia de hoje. A paz, linda. Aceita aí, entra aí, linda. Eu já mandei para você o convite. Você está recusando. Não pode recusar, tem que aceitar. Está apertando alguma coisa errado, linda. Vou te colocar de novo. Tem alguma coisa que você está fazendo que está errado, está dando erro, tá? Eu estou te convidando e você não está aceitando. Você manda o convite para mim, já que você está com dificuldade de aceitar. Manda esse convite, linda. Irmãos, vão ficar em oração, vão ficar em espírito de oração, para que tudo dê certo, né? Para que todo impedimento caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo impedimento vai cair por terra agora, em nome de Jesus. Linda, você pode me adicionar, linda, porque você não está. Eu estou mandando para você o convite e você está recusando o convite, você não está conseguindo. Então, manda para mim o convite, né? Enquanto a Linda manda o convite, eu quero interagir um pouquinho com vocês que estão aí desse lado aí, né? Hoje foi um dia de oração, foi um dia de busca, porque sabemos, né, que quando temos um testemunho forte da parte do Senhor, o inimigo não se agrada, né? Porque esse testemunho vai alcançar muitas vidas, muitas almas que estão aprisionadas, né? Quantas vidas estão aprisionadas pelo inimigo? E hoje eu estava conversando com a Linda sobre isso, e eu estava falando para ela. Eu estava falando para ela que o inimigo, ele quer deixar as pessoas presas no passado, presa com sentimentos, né? Coisas passadas, palavras que foram lançadas, para que nós não venhamos a desenvolver, a crescer espiritualmente, para que nada venha a dar certo na nossa vida. Mas já caiu por terra, né? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós sabemos que há uma mudança totalmente de vida. E tudo que passou, passou, fica lá atrás, né? Tudo se fez novo no momento em que descemos a água e que aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Então, eu quero dizer para você que está aí do outro lado, eu não sei o que você está vivendo, o que você está vivenciando hoje, mas eu quero dizer para você que o que passou, passou. A partir de hoje, a história da sua vida é outra, né? A partir de hoje, você vai viver a partir de hoje. O que aconteceu ontem já não importa mais, né? É a partir de hoje. Só que existe situações que nós precisamos nos desligar. Só um minutinho.
Eu não estou conseguindo, eu não sei o que está acontecendo, que a Linda não está me adicionando. Adiciona aí, Linda. Eu preciso que você me adicione. Preciso que você me adicione, Linda. Então, nós precisamos viver o novo de Deus e esquecer o que passou. Só que existem coisas do passado que elas só saem da nossa vida quando nós mandamos embora, né? Quando verdadeiramente nós tiramos da nossa vida, porque quem tem que tirar certas coisas da nossa vida somos nós mesmos. Né? Nós temos que mandar embora algumas coisas do nosso passado, algumas coisas que aprisionam a nossa mente, o nosso coração. E eu tenho certeza que esse testemunho que a missionária Linda vai contar hoje para vocês é um testemunho que vai despertar muitas pessoas aqui. Vai despertar, porque às vezes é uma palavra que foi lançada lá atrás, né? Uma palavra de maldição, às vezes foi alguém dos familiares, algum parente, né? Que aprisionou a vida, né? A sua história e a história da sua família, colocando, né? A sua família escravo do pecado, escravo, né? Do engano. E isso trouxe, né, para a vida toda um peso, né, porque lá atrás muitos foram consagrados, né, a deuses estranhos. Então, hoje, muitas pessoas estão sofrendo com isso. E eu quero dizer para você que Deus ele tem uma resposta para a sua vida. Que Deus hoje ele vai trazer para você uma visão diferente. Se você estava sofrendo, você não vai sofrer mais. Você não vai sofrer mais. Porque você vai se desligar de tudo aquilo que a tua mente ficou aprisionada até o dia de hoje. Amém? Vamos tentar mais uma vez aí falar com a Linda. Linda, eu estou lhe chamando, Linda. A Linda é linda mesmo, né? Eu estou chamando a Linda, mas parece que a Linda não está. Vou chamar novamente a Linda aqui. É só você aceitar, Linda. Aceita o convite. Você está recusando. Você não pode recusar. Você tem que aceitar, meu amor. Aceita o convite. Adicionar. Adicionando. Você tem que aceitar. Você deve ter. Ah, glória a Deus! Você estava recusando o meu convite. Não, foi alguma coisa aqui que não deu certo, mas eu estou aqui em oração, graças a Deus, Também é uma né? batalha espiritual, né? Batalha, sabemos que é batalha, Isso, é mas verdade. E às vezes a louvado gente seja o nome do Senhor. Conseguimos. conseguimos, não vou mexer mais em nada. Não, eu tô achando que a minha tela tá normal para você ou não? Ela tá, Tá, tô te vendo bem. Tô te vendo tá, bem. tá. Tá. Então eu estava comentando aqui, né? Eu estava falando aqui, enquanto você não estava conseguindo entrar, que o que passou, passou, né? A partir de agora é tudo novo, Amém. né? Nós temos que viver o novo de Deus para a nossa vida. Só que Glória a no Deus. dia de hoje você vai passar para as pessoas, né? Você vai testemunhar, falar um pouquinho do que você vivenciou e o que Deus fez na sua vida após você ter esse encontro. Eu vou deixar você à vontade, tá? Eu vou deixar você à vontade, mas antes disso, eu quero te perguntar se você quer adorar o Senhor, se Vamos você sim, quer louvar. depois dessa peleja, eu prefiro louvar porque o louvor ele liberta. E a gente fica Isso, aqui isso. numa tensão, né? Porque é ao vivo e a gente fica numa tensão. E eu vou louvar
com esse hino que fala muito ao meu coração, tá bom? Como Zaqueu, Ah, tá? E eu quero também dar a paz do Senhor Jesus para os ouvintes, para aqueles que se disponibilizaram em estar assistindo essa live, aqueles que vão ter um encontro hoje verdadeiro com o Senhor Jesus, aqueles que precisam ouvir a voz do Espírito Santo, mas que estejam intercedendo também por nós. Que nós não, amém. que eu venha diminuir e que o Senhor venha aparecer nessa noite. Amém, Rose? Tá? Amém. É aquele hino que diz assim, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior e fez um milagre em mim. Amém? Glória a Deus, Senhor é aleluia. o bem maior e fez um milagre na minha vida. Aleluia. Glória a Deus, eu prometo que eu não vou chorar. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que Porque, muitas pessoas querem ouvir esse testemunho, né? amém. Estão ansiosas para ouvir o seu testemunho. E eu tenho certeza que Deus, ele, nesse momento, né? Ele é o que mais está alegre nesta noite, né? Por Amém. você se disponibilizar nesta noite a estar Amém. aqui junto comigo para trazer, né, para cada um que vai estar aqui nos ouvindo uma palavra de ânimo, uma Amém. palavra que vai edificar as vidas. Então, cada um que vai estar aqui ouvindo, eu tenho certeza que após Amém. esse testemunho, eles vão sair daqui com um outro pensamento, uma outra forma de pensar, com certeza. Amém, E antes de Rose. você contar o seu testemunho, Linda, eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Eu sei que Amém. a sua vida já está nas mãos do Senhor, né? Amém. Mas eu Glória a gostaria Deus. de fazer essa oração. Ah, vamos Glória a orar? Vamos Deus. orar ao Senhor, Amém, né? Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, querido e amado Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento, Amém, a qual, Senhor, eu creio que já é um propósito, Senhor, do seu coração para o meu coração, porque a qual o glória. Senhor colocou esse desejo, Senhor, de abrir, Senhor,
essa obra, Senhor, esse trabalho, Senhor. Deus. Terça-feira, trazendo, Senhor, um testemunho aqui. Um testemunho, Senhor, que vai edificar as vidas. Porque sabemos, Pai, que dentro da sua palavra, da sua escritura, temos muitos testemunhos. Mas hoje, Senhor, nós somos testemunhos vivos, Senhor. Porque Jesus falou que nós faríamos obras muito maiores do que ele fez. E uma dessas obras, Senhor, é contar, Senhor, é falar, Senhor, das suas maravilhas. É falar, Senhor, da sua transformação, que o Senhor fez, como o Senhor nos transformou. Então, Senhor, usa a tua filha com autoridade, usa a tua filha, Senhor, com sabedoria, com discernimento. Senhor, que tudo que ela venha falar, Senhor, venha do teu Espírito, Senhor, para, Senhor, cada um de nós, porque muitos, Senhor, vão precisar ouvir, Senhor, o que, Senhor, a tua filha vai falar nesta noite. Senhor, coloque sobre ela, Senhor, verdadeiramente, Senhor, oh Deus, sabedoria neste momento, dê calma para ela, Senhor, para que ela não fique nervosa, para que ela não fique tensa, mas que ela possa falar aquilo, Senhor, a qual o Senhor já colocou nos seus lábios. Usa a tua filha, Senhor, usa ela, em nome de Jesus. Peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada um que está ouvindo e abençoar cada casa e cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Missionária Rose, eu quero deixar somente um versículo do Salmo 27, verso 10, que diz assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Glória a Deus. Eu amo esse versículo porque eu faço parte de uma família de 6 filhos e temos, só estão 4 vivos. E a minha vida, Rose, o que aconteceu? Eu, aos 10 anos de idade, a minha mãe, eu trabalhava, tinha uma vida normal para sustentar 6 filhos. E a minha mãe, ela trabalhou em terreiro de macumba. E eu me lembro, assim, eu tenho uma memória que aqueles espíritos malignos vinham sobre a vida da minha mãe em certas ocasiões e dizia que a minha mãe tinha que devolver tudo para eles, porque senão eles iam colocar ela no hospital, eles iam colocar uma doença nela. E eu me lembro que eu saía correndo. E nós chamávamos os vizinhos, eu sou a caçula da mulher, e os vizinhos entravam, eu não sabia o que acontecia, eu só ouvia isso. E as pessoas me chamavam às vezes para ir para a igreja, eu ia, mas não entendia nada. E quando eu cheguei aos 13 anos de idade, realmente a minha mãe ela era, como dizem, né, mãe de santo, ela não voltou para a macumba, mas também não entrou para nenhuma religião, porque hoje eu entendo que quando você larga o espiritismo, a feitiçaria, você tem que aceitar o Senhor Jesus, porque senão aqueles espíritos, eles ficam te perturbando. E aos 13 anos de idade, a minha mãe foi acometida de um derrame, e ela ficou louca. E nós ali, ficamos sem chão. Eu tinha 13, meu irmão tinha 12, minha irmã 15, e ainda tinha uma irmã que era doente mental. E ali começou, Rose, os problemas na nossa vida. Eu só tinha minha mãe, porque meu pai havia nos abandonado, meu pai era alcoólatra, e ali começou os problemas na nossa vida. Minha mãe ficava... O primeiro hospital que ela ficou, que eu me lembro, foi o Engenho de Dentro, totalmente louca, e nós íamos visitá-la, e eu chegava ali e via aquele quadro, e aqueles espíritos sempre falavam: eu vou destruir ela e toda a família. Então era uma maldição hereditária. E quando eu cheguei aos 16 anos, aí nós passamos por problemas
Minha mãe ficou desempregada, minha mãe pagava aluguel, nós fomos despejados, né? Com 6 pessoas, fomos despejadas. Mas, Rose, eu quero dizer assim, que eu olhava para o céu e vendo aquela cena da minha mãe e dizia assim: Deus, se você existe, por que tantos sofrimentos na face da terra? Deus, se tu existe, por que aconteceu isso com a minha mãe, Deus? E eu falava assim: Senhor, se tu existe, tu me mostra, Senhor, tu me dá um caminho. E ali, quando nós fomos despejados, eu me lembro que minha irmã mais velha saiu assim, sem rumo, a gente não tinha dinheiro para procurar um lugar para morar. E ela encontrou uma pessoa e perguntou se sabia de algum lugar que a gente pudesse se abrigar. E aquele homem, ele disse assim: olha, eu tenho uns cômodos, eu alugo uns cômodos, mas você está me falando a situação, você pode vir morar. Vocês não precisam pagar nada que eu vou cuidar de você. E eu vejo, Rose, que quando eu conversava com Deus, eu olhava para as estrelas, eu acredito que Deus tenha me respondido, porque esse homem foi como um anjo na nossa vida. Deixou a gente morar naquela kitnet, não tinha luz, não tinha água, mas nós não fomos para debaixo da ponte, porque eu escuto tanta gente, vejo tantas pessoas debaixo da ponte. Então eu pude crer que realmente eu comecei a falar: Senhor, tu existe, porque tu abriu essa porta. E dali, Rose, a minha mãe ficava indo e vindo do hospital. E numa vez, ela tentou o suicídio, cortar os pulsos, deu tempo da minha irmã socorrê-la. E ela teve que ser internada no Doutor Eiras. Então, a nossa vida foi assim. E uma vez também, nós estávamos todos dormindo, a minha mãe, ela colocou fogo no colchão, e nós acordamos, quase que todo mundo morre, né? Asfixiado, deu tempo da gente acordar. E aí a coisa foi ficando muito estreita para gente. E às vezes a gente não tinha nem o que comer para dar, tinha minha irmã doente. E eu fico emocionada, porque às vezes a gente tem o pão de cada dia, às vezes as pessoas têm não, tem o ovo, tem o arroz e tem o ovo e reclamam. E quantas das vezes nós fomos sem ter o que comer, sem ter um bujão de gás, a gente passava pelo quintal ali, né, de onde a gente morava, e nós catava broto de abóbora, e a comida era nosso almoço e nossa janta. E às vezes cozinhávamos na lenha. E ali a boa mão do Senhor estava sobre a nossa vida, porque Deus já tinha um plano na minha vida de salvação, porque a Bíblia diz que o Senhor nos escolhe no ventre da nossa mãe, como Jeremias. Ele disse: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Mas o Senhor falou: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. E hoje, pelo que Deus fez na minha vida, eu creio que o Senhor também me escolheu. E ali, Rose, o que aconteceu? Minha mãe foi internada e eu fui completando, né, 13 anos, 14 ali naquele local. E a minha irmã mais velha, graças a Deus, arrumou um emprego, que naquele tempo era mais fácil de arrumar emprego. E eu também aí completei 15 anos, 13 anos, fui trabalhar em casa de família por causa de um prato de comida e já tinha comida. E eu glorificava a Rose, sabe por quê? Eu passei não passar mais fome, sabe? Ali naquela casa, mesmo com aquele salário pequeno, mas eu tinha que comer. E às vezes a minha patroa falava assim: Olinda, você não vai embora hoje, no sábado? E eu falava assim: não, porque eu sabia que na minha casa, Rose, mal tinha o que comer para minha família, para minha mãe.
E eu sabia que ali a minha mãe estava passando fome, as minhas irmãs, e nem ia para casa. E a minha patroa não entendia porque eu não falava para ela o que a gente passava. E quando eu recebi o salário, eu dava para minha irmã e a gente fazia ali as compras, comprava e paramos de passar fome, graças a Deus. Eu me lembro que o Senhor começou a nos abençoar. Aí eu trabalhando em casa de família e a minha irmã começou a trabalhar numa loja e Deus foi assim guiando, Rose, sabe? E eu acredito, Rose, em anjos, sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, o Senhor vai enviar um anjo do céu, mas Deus envia pessoas como anjo na nossa vida. E eu assim, sabe? Eu digo assim, Senhor, muito obrigada, aquele homem foi um anjo. Porque mesmo naquela kitnet escura, sem água, mas nós tínhamos aonde dormir. E nunca ninguém se aproveitou da gente. E ali depois eu descobri, Rose, que ali morava, os homens que ali moravam, e as mulheres eram prostitutas e os homens eram viciados depois que eu soube. E aquele homem dizia assim: olha, pode deixar que ninguém vai tocar em vocês. E eu me lembro que uma noite bateram na nossa porta, tudo escuro, e era a polícia. E quando a polícia bateu, a gente assim, assustado, sem luz, acendemos a vela, abrimos a porta, e a polícia entrou com a lanterna e olhou, falou: só tem menor aqui, e viu a minha mãe doente, e foi atrás daquele pessoal viciado, porque lá era um lugar de pessoas viciadas, e nós era o único lugar que surgiu para gente. E a polícia não mexeu com a gente, graças a Deus, e falou: tem menores. Se fosse hoje, Rose, eu tenho certeza que nós estaríamos num lugar, né, de abrigo, né, de crianças. Uhum. Se fosse hoje. E assim, eu não sei da hora, tá, Rose? Quando chegar assim, mais ou menos a hora de eu parar, você me fala, tá? Não, pode ficar, pode ir, pode ficar à Que eu vontade. estou sem relógio. E Tá. ali, Rose, dali eu trabalhando, e minha irmã começou a trabalhar numa loja na cidade. Eu acho isso muito forte, porque quando Deus ele tem que guiar o homem, quando ele tem um plano na vida do homem, a gente pode assim ainda não tê-lo aceitado, mas se ele tiver um plano, ele vai fazer com que aconteça algo na tua vida. E a minha irmã foi trabalhar ali na cidade com 15 anos. O nome da loja era Dragão. Eu não sei se alguém conhece, vendia de tudo, era como se fosse uma americana. E a minha irmã foi trabalhar de balconista, e ali um homem entrou ali na loja e viu a letra da minha irmã, que era muito bonita, e falou assim para ela: você quer trabalhar no escritório? Aí ela falou assim: eu? Sim, sua letra é muito bonita. Aí ela falou assim: eu aceito. E minha irmã foi trabalhar nesse escritório. Rose, para a honra e glória do Senhor. A minha irmã entrou para esse escritório sem saber nada e saiu como escritório e foi trabalhar e foi crescendo e foi trabalhar no departamento pessoal dessa loja. E eu abri a inscrição numa empresa que hoje é a Coca-Cola, não sei se você conhece, ali em Jacarepaguá. Sim. A Coca-Cola era uma empresa de telefonia e eu abri a inscrição, eu fui ali, eu tinha o primário e eu me lembro, foi muito forte, porque a assistente social falou assim: por que você quer trabalhar? Estava com 15 anos. Naquele tempo podia dar emprego, né, Rose? Hoje não pode mais, né? Hoje adolescente não se trabalha, tem que estudar. Mas no meu tempo, adolescente trabalhava e estudava, ninguém virava bandido, ninguém virava marginal, porque eu venho de uma família que aconteceu isso tudo, É. e nós fomos trabalhar, e eu ali, Rose, eu fui aprovada. Aquela assistente social perguntou para mim: por que você quer trabalhar? E eu dei a resposta: porque eu tenho uma mãe e uma irmã doente
e eu preciso alimentá-las. E ali eu passei para aquela indústria e fiquei 2 anos ali. Então, Rose, eu quero dizer para você que está me ouvindo, tá? Minha cunhada aqui, que é minha mãe na fé, tá aqui, Sandra Silva, ela trabalhou comigo também, ela que me ganhou para Jesus, me evangelizou. Eu quero dizer que aquilo que Deus tem preparado para nós, aleluia, ninguém pode tirar, ninguém pode roubar, sabe? Mesmo eu sem estar na presença de Deus, mas eu falava com Ele e eu via a mão de Deus na minha vida. E o que aconteceu? A minha irmã, e ali, Rose, nós fomos melhorando de vida, sabe? Aí já alugamos uma casa maior, com quarto, sala, cozinha, banheiro. E dali também eu fui trabalhar. Fiquei 2 anos e surgiu uma outra empresa, não sei se você já ouviu falar na Cobra do Brasil. Foi uma das primeiras empresas a fabricar computador aqui no Brasil. Hoje ela é do Banco do Brasil. E ali, Rose, a nossa vida foi melhorando e essa minha cunhada falou do amor de Deus para mim. Porque no fundo, a minha vida estava melhorando. Mas eu tinha um vazio na alma. Eu tinha uma tristeza tão grande que eu falava assim, Deus, por que eu tenho essa tristeza no meu coração? Aí dali a gente já estava mocinha, né? Aí eu comecei a frequentar a Portela. O meu sonho era desfilar na Portela. Eu ia toda sexta-feira com a minha irmã. Oi, Rose, voltou, tá me ouvindo? Tô. E eu ia para o samba e ia para a Portela, minha irmã me chamava para o espiritismo, aí minha irmã já entrou também para o espiritismo, e eu ia para a macumba com a minha irmã, e chegava lá, ela colocava roupa, mas eu nunca quis, eu ficava lá dormindo e comia aquelas comidas lá. E um dia, uma jovem chegou para mim e começou a falar do amor de Deus. E eu comecei a me interessar e eu fazia pergunta para ela, mas olha só, por que Deus existe mesmo? Aí ela começou a falar, Deus existe, Olinda. E eu dizia assim, mas se Deus existe, por que a gente passa por tanta coisa nessa vida? Aí ela começou a me explicar por causa do pecado do homem, que o homem caiu. Aí me explicou da história de José, eu me interessei. Eu falei, que bênção! Puxa, então Deus existe mesmo? Ela falou, existe, eu vou te levar numa igreja, você quer, aceita? Eu falei, acho que aceito. E eu fui na igreja. Foi lá em Irajá que ela me levou. E Rose, ali começou. Quando eu estava dentro da igreja, as irmãs louvando, como é importante, Rose, quando nós entramos na casa do Senhor, nós estarmos ligados, nós estarmos fazendo tudo na direção de Deus, nós estarmos clamando, nós estarmos jejuando. E ali, aquela igreja que ela me levou era na sala de uma missionária, Rose. Não era uma igreja linda, era uma sala missionária. Uma missionária cheia do poder de Deus, cheia da unção de Deus. E quando eu fui naquele culto, eu estava ali, Rose, quando elas começaram a louvar, eu caí. Aí eu caí como se fosse um desmaio. E eu me lembro, Rose, depois a minha colega me contando que que os espíritos falavam assim, eu vou matar ela e vou matar a família dela toda. Eu já tenho uma nas minhas mãos. Agora eu quero o restante. E foi muito trabalhoso, Rose. Eu fiquei muito oprimida. E, Rose, outra coisa, os demônios que estavam na minha mãe passavam para mim, dentro da igreja.
sabe? E eu quero falar que a vida espiritual não é brincadeira. Que a área espiritual, Rose, tem gente brincando com a palavra de Deus. Tem gente que quer abrir trabalho, que quer trabalhar em libertação, não sabe como o inimigo opera na vida da pessoa. E eu me lembro, Rose, que nessa ocasião minha mãe estava fora do hospital, que nós buscávamos ela para passar um final de semana em casa, mas ela não podia passar mais de 2 dias porque dava loucura. Aí nós tínhamos que levar ela correndo para o hospital. Às vezes até chamar a ambulância para dar um sossega-leão nela. E aquilo era muito triste. E enquanto eu estava na igreja, Rose, e aqueles demônios falavam, eu tô lá na casa dela. Eu tô lá, olha. Não, e eu não vou sair. Depois a minha cunhada contava, né? Porque eu estava desacordada. Rose, eu botava coisas para fora, sabe? Eu botava assim, eu botava tanta coisa para fora que a irmã tinha que trazer balde para eu poder botar para fora. E aqueles espíritos diziam, eu vou destruir ela e a família dela. E Rose, para a honra e glória do Senhor, não foi uma, não foram duas, não foram três, foram mais de 5 vezes. E essa família insistindo, me levando na igreja, e eu falava, não, eu vou cair de novo. Ela, não, Olinda, vamos porque você vai ficar liberta. Um dia você não vai cair mais. E quando eu cheguei, esse primeiro dia, Rose, quando eu cheguei em casa, a minha irmã falou assim, Olinda, você estava onde? Porque a minha mãe aqui queria quebrar tudo. Deus. Aí eu falei assim, mas como assim? Sim, manifestou umas coisas nela dizendo, eu não vou sair. E queria quebrar tudo. Nós tivemos que segurar ela e ela gritava o teu nome, Olinda. Eu quero Olinda, eu quero Olinda. Enquanto as irmãs estavam expulsando o demônio do meu corpo na igreja, minha mãe estava se manifestando em casa, o demônio não aceitando porque eu estava numa igreja. Então, quero dizer que Jesus Cristo, ele salva, ele cura, ele liberta, seja qual for a investida de Satanás. Ele vai lutar. Você que está me ouvindo, talvez você fique até com receio. Mas e se eu cair na igreja? Se eu manifestar? Não, mas eu quero dizer, se manifestar, porque elas nem precisaram falar nada, Rose. Eu no banco ali, quando cantava, eu já caía. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo que Deus, ele pode libertar você das garras de Satanás, a tua família. Porque através de mim, aqueles demônios saíram do corpo da minha mãe. Aleluia. E eu fiquei liberta, Rose, para a honra e glória do Senhor. Depois de umas 7 vezes, eu passei para a igreja, eu morava na Taquara, mas continuei indo na igreja de Jacarepaguá. E o Senhor ali me libertou, eu passei a não cair mais. E eu fiquei liberta para a honra e glória do Senhor. E ali o Senhor me deu os dons espirituais, o dom da palavra, o dom da profecia. E o interessante é que a minha cunhada, ela era usada e eu ficava assim, eu quero ser usada igual você. Eu não sabia o que eu estava pedindo, Rose. Hoje eu falo assim, não peça dom não, e deixa Deus te dar. Porque a gente é um compromisso, os dons espirituais. E ali, Rose, para a honra e glória do Senhor, Deus foi assim trabalhando na minha vida. Aí eu ganhei a minha mãe para Jesus, tá? Eu não vou dizer que a minha mãe ficou curada da loucura, mas aí minha mãe ficou curada daqueles espíritos imundos. E ali Deus trabalhou, minha mãe aceitou Jesus. E nós, assim, essa igreja que eu aceitei Jesus era igreja de monte, que buscava. Eu me joguei de cabeça, assim, eu já estava com uns, acho que 20 anos, 19. Eu me batizei e nós íamos todos para o monte, Rose. E do monte já e partia para o hospital para visitar minha mãe. Minha mãe ficou no Engenho de Dentro, depois foi no Doutor Eiras, depois ela ficou no hospital em São Gonçalo.
e depois ela foi para um hospital em Coroa Grande, que o hospital psiquiátrico eles vão mudando. Rose, nós orávamos a noite toda ali no monte, e quando eu chegava no hospital, Rose, para visitar minha mãe, eu passava assim pelos corredores, aquelas pessoas manifestavam demônios e dizia, eu não vou sair, eu não vou sair, eu não entendia. Porque, Rose, a glória de Deus estava sobre a minha vida, porque eu buscava tanto, então o Senhor operava só em eu passar, aquelas pessoas se manifestavam. E a minha mãe começava a falar assim, minha filha, ora por mim. Aí ela começava a ficar louca, porque a maior parte do tempo, Rose, infelizmente, a minha mãe, ela ficava fora de si. E o que aconteceu? Ela teve um derrame e ela ficou toda atrofiada. E quando eu chegava no hospital, às vezes via minha mãe amarrada, sabe? E eu falava, Deus, tu me salvou, tu salvou a minha mãe, Senhor. Eu não aguento mais ver minha mãe nessa situação. Foram 20 anos, Rose. A minha mãe no hospital psiquiátrico, e aí eu e a minha irmã, a gente intercalava. Aí eu falava, Deus, eu sei, Senhor, eu não quero ver mais minha mãe nessa situação, Senhor. Senhor, tira minha mãe desse quadro, porque os demônios saíram, mas a loucura não saiu, porque foi naquele tempo, né, 40 anos atrás, 45 anos, o derrame, ele aleijava a pessoa, né? A medicina ainda não estava avançada, aleijava e deixava a pessoa até louca. E eu chegava ali e via minha mãe naquele estado e começava a pedir. E ela dizia. E quando eu chegava ali, eu me lembro que uma cena que me doeu, a minha mãe amarrada, porque deu uma loucura nela, ela se jogou da cama e foi bater nos outros doentes, sabe? A loucura. E, e eu falava assim, Senhor, eu sou tua serva. Tu já salvou a minha mãe, Senhor. E ela sempre falava, minha filha, ora, ora, bota a mão. Pedia para que eu botasse a mão e orava. E foi 20 anos essa peleja. E Deus preparou a minha mãe e levou para a glória. E eu glorifico a Deus, porque a minha mãe foi salva. E aquela maldição foi quebrada. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, que tem a sua mãe, que tem o seu pai, dê valor. Porque eu amava minha mãe, sabe? A minha mãe era tudo na minha vida. E foi muito difícil. A minha mãe, eu me dava tanto com a minha mãe, Rose, que eu levava a minha mãe no ponto do ônibus para ela ir trabalhar e falava, mãezinha, não vai não. E eu quero dizer assim que o mal existe. O mal existe, mas Deus é maior. E o inimigo, ele queria destruir toda a família, na minha casa, meus irmãos. Aí a minha irmã já perdeu, né, a companheira do centro espírita que eu ia. Eu disse para ela, não vou mais para o centro agora, eu sou de Jesus. E eu passei a sentir uma alegria enorme no meu coração. Esse vazio foi preenchido pela presença de Deus. Eu sei que eu chegava naquele hospital, eu via minha mãe, mas Deus confortava o meu coração, consolava o meu coração. E o Senhor preparou, a levou. E eu digo para a honra e glória do Senhor, sabe? Deus, Ele usa pessoas como anjos na nossa vida. Ele usa, às vezes a gente assim,
está passando problemas, dificuldade, e conta, acha que Deus vai usar fulano, vai usar Beltrano, vai usar algumas pessoas até com possibilidades, mas eu quero dizer que Deus usa quem Ele quer. E Ele faz a obra na hora certa. Deus fez uma grande obra na minha vida. Aí eu fui estudar, voltei a estudar porque eu amava estudar. Hoje eu vejo jovens que têm possibilidade de estudarem, de fazerem cursos e não querem, e não dão valor ao estudo, Rose. Nós perdemos tudo. Eu perdi o que eu tinha mais de especial na minha vida, que foi minha mãe. E quando eu passei, eu falei, vou para o ginásio, porque aquele tempo era o ginásio, aí eu não pude estudar. Eu chorava muito, porque eu queria ser alguém na vida. Mas aí, com esse trabalho, eu voltei a estudar. E a gente morava num lugar muito distante do ponto do ônibus. Mas eu fiz o ginásio. Na época era ginásio. E falei, eu não quero mais passar necessidade na minha vida. E fiz escola técnica ali no Itu, ali em Bento Ribeiro. Então, eu consegui formar em técnica de eletrônica. Então, o que eu quero dizer nessa noite? Tem gente que é amaldiçoado pelo pai, pela mãe, diz você não vai vencer, você vai dar para nada, você é burro, você tem mães que dizem até assim, olha, quando você casar, você vai passar o que eu estou passando. Eu quero aconselhar mãe e pai, não diga isso para o seu filho. Por pior que seu filho esteja vivendo, abençoe ele. E quero dizer, talvez algum adolescente, algum jovem vai ouvir esse meu testemunho. Eu quero dizer que Deus é tudo na nossa vida, Rose. Que você pode ter faculdade, você pode ter um grau elevado, você pode ter dinheiro, mas se você não tiver Jesus, nada adianta. Porque sem Jesus, Jesus é o nosso tesouro. E eu quero dizer que Deus, ele faz além daquilo que pedimos. Ele fez além na minha vida do que eu pedi. Eu só queria uma casa, eu só queria um lar, eu só queria a salvação. Consegui ganhar também meu irmão para Jesus, que passou para o Senhor. Ganhei meu irmão para o Senhor Jesus. Meu irmão, ele foi acometido de um câncer e Deus me usou naquele hospital ali, Cardoso Fonte. Ele aceitou Jesus e partiu, Rose, junto comigo. Sabe, ele naquele respirador, foi uma outra experiência. Eu cantei o hino da harpa, que a doutora falou que ele não ia passar de meia-noite. E ele passou da meia-noite, eu ali, né, vendo. E de manhã, ele naquele respirador, falei, meu irmão, se você tá me ouvindo, você pisca o olho. Aí saiu uma lágrima dele, aí eu comecei a cantar aquele hino e falei, meu irmão, libera o teu espírito, que os anjos de Deus estão aqui. Libera o teu espírito agora, porque você vai andar em ruas de ouro. Tem um lugar que Deus está preparando para você, olha. Aí comecei a cantar o hino da harpa. E ali meu irmão partiu na minha frente. E eu dei um beijo nele. E foi mais uma experiência na minha vida, mas partiu com Jesus. Amém, Rose? Eu não sei se alguém vai querer fazer alguma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Não, pode falar. Eu queria fazer algumas perguntas para você. Uma das perguntas, né, que eu gostaria de fazer é como você se sentia quando os espíritos vinham sobre a sua mãe? Como é que você se sentia em relação a isso? Desesperada. Líquidos, né? Oi? Eu me sentia desesperada. Eu corria para a rua. Eu e meus irmãos corríamos para a rua para chamar os vizinhos, porque eu não tinha entendimento do que era aquilo. Só entrava em casa quando os vizinhos diziam para a gente poder entrar.
Meu Deus. E como é que era esse relacionamento que você tinha com a sua mãe nesse tempo? Olha, Rose, é uma paixão muito grande pela minha mãe, porque minha mãe, ela era tudo nas nossas vidas, trabalhadeira, sabe? Ela saía, trabalhava em tinturaria. Eu me lembro que ela trabalhava em casa de família também. Às vezes me levava para Copacabana. Mãe, deixa eu ir contigo. Aí me levava, apaixonada pela minha mãe, Rose. Apaixonada, porque tudo que ela podia fazer para a gente não passar necessidade, ela fazia. Trabalhava assim o máximo que ela podia. E em relação ao seu pai, ele morava com vocês? Olha, o meu pai, Rose, o que que aconteceu? É, eu escutava minha mãe falando, né? Nós morávamos em Campo Grande, eu nasci em Campo Grande, e Hum. minha mãe contava que ela teve que fugir de Campo Grande, que meu pai, ele era alcoólatra, e meu pai, ele sumia e quando aparecia, espancava minha mãe. E a última vez que nós tivemos que fugir, ele chegava em casa, minha irmã mais velha levava a gente tudo para o mato, e ele embriagado e batia na minha mãe. E na última vez que eu me lembro, meu pai, ele quis matar minha mãe, ele deu uma facada na minha mãe, e minha mãe teve que denunciá-lo na polícia e ele foi preso. E ele ameaçou ela e disse: Olha, quando eu sair da cadeia, eu vou te matar. Aí minha mãe teve que fugir com a gente. E Deus usou um anjo nessa época, que era a minha madrinha, e nos emprestou uma meia água para morar em Rocha Miranda. E ali nós éramos da rua, os mais pobres, mas não faltava arroz, nem o feijão não faltava. Eu me lembro, Rose, que é uma coisa assim interessante, né? Que tem gente que fala assim: você gosta de pé de galinha? Você gosta de pescoço? Eu falo, eu sou apaixonada por pé de galinha e pescoço, porque naquela época a gente comia muito pé de galinha e pescoço. E carne vermelha, meu Deus, era raro. Aí e eu me lembro assim, sabe, que nem televisão nós tínhamos em casa, que eu ia para casa da vizinha ver a novela. E então, meu pai nunca deu assistência a gente, porque. E eu quero até falar uma coisa, Rose, para as pessoas, as mães que estão me ouvindo, ter cuidado com o que fala perto dos seus filhos. Porque às vezes a gente conta o que aconteceu com a gente no relacionamento. Rosa, eu morria de medo de o meu pai aparecer e matar a gente. Eu sonhava. Eu fui uma criança que eu fiz xixi na cama até os 10 anos de idade, 11, de tanto medo que eu tinha, Rose. Eu achava assim que meu pai ia aparecer e ia matar todo mundo, porque eu escutava minha mãe contando essa história, sabe? Então, as mães têm que ter cuidado com o que fala perto das crianças, dos filhos, sabe? Tem coisas particulares da mãe ou do pai que deve ser evitado falar perto das crianças, porque a criança guarda tudo e aquilo amedronta as crianças. E eu morria de medo. Quando minha mãe me levava para sair, quando eu ia para a escola, eu tinha um medo tremendo do meu pai aparecer. Tá? Então eu deixo esse aviso, cuidado com o que fala perto das crianças. Poupa as crianças. Tem gente que diz assim, meu filho é meu amigo. Às vezes a criança tem 7 anos, tem 8, tem 10. Filho não é amigo. Filho é filho. E às vezes a criança não está preparada para as coisas fortes que você está passando. A criança não tem maturidade. E às vezes depois cresce um adolescente com problema, cresce um jovem com problema. Então, eu aconselho nessa noite, ore pelo teu filho e vigia com as tuas palavras que você fala perto do teu filho. Amém, Rose? Amém. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. E com quantos anos a sua mãe ela ficou doente? Ela ficou 20 anos. 20 anos com derrame.
Mas ela tinha quantos anos nessa época? Olha só, Rose, quando ela ficou doente, ela tinha uns 40 e poucos anos, porque eu tinha Ela era 13, nova, né? Ela era bem, nova. bem Ah, nova, 40 e poucos anos. Eu tinha 13 anos. meu Ela Deus. tem 20, sim. Ela tem, Rose, quer ver? A minha filha tinha, quando a minha mãe faleceu, minha filha mais nova tinha 5 anos. Ela tá com 31, tem mais de 25 anos que a minha mãe faleceu. Então, né, eu tô com 60, menos 20, 25, 45 mais ou menos, né? Não parece não, né, que eu tenho 60, né, Rose? Não, de maneira alguma. Uma garotona. Obrigada. E deixa eu te fazer uma pergunta. E no caso, né, é, por que que você achou que Deus ele não existia? Porque por causa do sofrimento, por Você causa associou o desse, sofrimento à falta de Deus, a à falta falta da de existência de Deus, Deus, à falta da é existência de porque Deus. porque eu perdi aquilo que eu mais amava, a minha mãe, doente. Perdemos casa, passei fome. Como é que existe Deus? Por que que ele deixa o ser humano passar por isso tudo? Eu olhava para as estrelas e falava: Deus, tu existe mesmo. Por que que tu deixa passar? Porque, Rose, eu não sei se você tem sua mãezinha, sabe? Eu não sei se Não, os não tem. Minha ouvintes mãe já têm a é sua mãe. falecida. Minha mãe já é falecida. Mas tem muito tempo que você perdeu sua mãe. Tem, Você era tem. nova? Você era Muito, novinha? muito. É. Eu amava minha Então mãe você muito. Não, eu não era. Não, eu já era casada. Isso. Então, eu perdi o que eu mais amava, porque foi como uma morte. Minha mãe, eu tinha 12 anos. Minha mãe ficou louca, tentou matar a gente. Eu não tinha o que comer, perdemos casa. Uma Você irmã chegou, doente. você chegou a pedir esmola? Você chegou a pedir? Olha, Rose, graças a Deus nós nunca pedimos esmola, nunca tivemos coragem de, não sei, porque a gente comia muito broto de abóbora, né? Porque tinha muito naquele tempo, naquele terreno, e tinha vizinho que se compadecia, porque via minha mãe, sabia que eu tinha uma mãe doente, e a minha irmã doente, né? Minha irmã teve uma paralisia cerebral, e tinha vizinho que às vezes dava assim, sobrava comida e falava aqui, ó, sobrou comida, toma aqui para vocês. Aí a gente comia, mas nunca tivemos coragem nunca fomos pedir esmola e nunca tivemos coragem de pedir comida a ninguém. Nunca tivemos. Se não tinha, não tinha. Mas assim, não passava assim de 3 dias sem comer, sabe? Era 2 dias só que ficava, porque alguém sempre, né, se compadecia. E eu também arrumei também esse emprego na casa de família logo, e passei não passar mais fome, e o dinheiro que eu recebia juntava com a minha irmã, e a gente comprava um mantimento para dentro de casa. Entendi. E diante disso tudo, né? Qual é a lição que você deixa para os ouvintes, né? Para as pessoas que estão te ouvindo e que estão passando por algum tipo de problema assim forte, espiritual? Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Olha, a mensagem que eu deixo nessa noite é que Deus realmente existe. Eu sou uma prova viva do poder de Deus. Como Jó falou, eu só ouvia, só te conhecia de falar, mas hoje os meus olhos te veem Te e contemplo. eu posso falar como Jó. Para mim, Deus não existia, né? Eu perguntava se tu existe, por quê?
E eu passo para as pessoas que ele existe e que nós passamos tantas coisas ruins nessa vida porque o homem se afastou de Deus. Porque o pecado nos afastou do amor de Deus. E que não importa o problema que você esteja passando, Deus, para cada problema, para cada situação, ele tem uma resposta. Talvez você esteja hoje pensando que não tem jeito, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo os desemprego, existem empresas fechando, mas eu quero dizer que, mesmo que um dia você não tenha aquilo que você gostaria de comer, você não tenha aquilo que você gostaria de fazer, mas creia que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. Porque eu, 13 anos, eu olhei para as estrelas, mas ele me respondeu. Tanto que ele foi colocando tudo no lugar na minha vida, e eu quero dizer que a tempestade vem para todos, como a palavra de Deus diz. O sol nasce para todos, a chuva vem para todos, para os maus e para os bons. Eu aprendi uma lição que, mesmo a gente estando na presença de Deus, as provas continuam, as tempestades continuam, mas para cada situação Deus tem uma resposta. E para quem está passando uma dificuldade, um problema, eu quero dizer, o mundo parou. Muitas empresas fecharam, mas o céu continua aberto. Amém, Rose? Amém. O céu continua aberto. As portas do céu não fecharam. Para você que está aí desiludido, passando por provações. A tempestade vem e passa. O tsunami passa. A fome passa. Porque o apóstolo Paulo, ele disse, né, que sabia viver na fartura, sabia viver, né, na abundância, na escassez, né? E ele foi instruído. Não é porque nós somos cristãos agora, nós vamos deixar de passar pelas provas. Mas por cada prova que passarmos, nós temos a certeza que temos um Deus que vive e que está olhando para nós, se compadece de nós e está com seus ouvidos atentos à nossa oração e não está com as suas mãos encolhidas para não poder nos abençoar. Amém? Amém. O mundo espiritual, ele é muito sério. É muito sério. Só quem já viveu, né? Que já viveu o sobrenatural, quem já viveu essa parte do mundo espiritual é que sabe. A gente, às vezes, vive algumas coisas e a gente começa a entender, porque se você só vai entender quando você vivenciar, né? Quando você vivenciar, você vai entender. Às vezes as pessoas falam e outras não entendem, né? Porque as Sim. pessoas nunca passaram por certas... Você só pode falar de fome se você passar fome, né? Você só pode falar de perda se você tiver uma perda, porque você vai falar do sentimento verdadeiro, né? Aquilo que você vivenciou. Sim. E o mundo espiritual só entende do mundo espiritual quem já viveu o mundo espiritual. Tem uma passagem lá em Marcos que fala, né, de um homem que ele gritava, né? Ele tinha muitos demônios, ele tinha mais de 2.000 espíritos no corpo dele, né? E diz que ele gritava muito, aquele homem, ele gritava, e o pessoal tentava amarrar ele, né? Mas ele tinha muita força, ele não ficava preso, porque ele tinha uma força muito forte. E Sim. quando Jesus chegou ali, né? Jesus, ele perguntou para aquele homem, né? Ele sabia quem era, mas ele fez questão de perguntar, né? Quem era? Quem é que estava ali? E aquele homem falou que era uma legião, que era uma legião.
E naquele momento ali, Jesus falou que não queria que machucasse aquele homem. E sim, aqueles demônios pediram, né, para ser colocados nos porcos, né? E ali Jesus permitiu, e eles caíram naquela ribanceira lá, e eles morreram afogados. Então, isso aí é para ver, né, como que o mundo espiritual, ele, o príncipe das trevas, que é Satanás, ele tem poder. Ela saiu, deixa eu chamar ela de novo. Ela caiu. Ela saiu. Como o mundo espiritual tem poder, né? E nós precisamos verdadeiramente tomar muito cuidado, né? Com essa parte do nosso espiritual. Porque o espiritual, o inimigo, ele não brinca, não. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir mesmo. Ele veio para tirar a tua paz, tirar a tua alegria, né? Ele veio para acabar com teus sonhos, com teus projetos. Ele veio para roubar tudo aquilo, né, que para você tem valor, família, casamento, a tua vida financeira. Ele veio para isso, ele veio para te roubar. E ele veio para te matar, ele veio para levar você, tirar você, né, da presença de Deus e levar você para o caminho das trevas. Mas diante de tudo isso que nós ouvimos aqui, com a missionária linda, esse testemunho de que a mãe dela, no final, aceitou o Senhor Jesus Cristo, mas os demônios não queriam perder a mãe dela. Os demônios não queriam perder a mãe dela. Eu sei porque eu entendo um pouquinho do mundo espiritual, eu já vivi muitas coisas no mundo espiritual, então eu sei muito bem como é que é isso. E o inimigo, ele tem muita sede. Se você chega no hospital e as pessoas estão num estado grave, é uma luta muito grande para o inimigo levar. O inimigo faz de tudo. O inimigo faz de tudo para ceifar as vidas. Mas eu quero dizer para você que hoje Deus está te dando uma oportunidade de você ter um encontro com o Senhor. Então, se em algum momento, né, eu gostaria que a missionária linda, ela tivesse aqui para ela fazer essa oração, esse apelo, né? Eu não sei o que aconteceu, não sei se o telefone dela descarregou, eu não sei o que aconteceu, mas eu quero dizer para você que se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que é o momento de você ter esse encontro. Se você falou a minha vida, eu tenho passado por tantas coisas, missionária Rose. Eu tenho passado por tantas lutas. Quando eu era nova, eu fui tão amaldiçoada. Eu vivi tantas coisas porque a minha família buscava, né, deuses estranhos, me envolveu em tantas coisas. E hoje eu sofro as consequências aonde eu fui consagrado, o que eu vivenciei. Eu quero dizer para você que nós temos um Deus que salva, um Deus que cura e um Deus que liberta. O que Satanás veio para fazer, que ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, nós e vida com abundância. Então eu te convido hoje, se você quer voltar, se você está afastado, ou se você quer aceitar o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador da sua vida, se você quer sair dessa vida de opressão, se você quer ter uma mudança, você coloca aí, eu quero. Porque é você e Deus, sabe? É você e Deus. Porque Deus, ele te conhece, Deus está te vendo. Então, você pode falar aí,
eu quero viver uma vida com o Senhor. Eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero que o Senhor seja dono da minha vida. Eu quero uma mudança total. Eu quero uma transformação de vida. Amém? Então, eu quero dizer para você que a única coisa que você precisa é abrir o teu coração e falar para o Senhor, Jesus, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. E você falando isso, você está falando para Deus, você está colocando Ele como soberano. Você está colocando a sua dependência nele. E você está dizendo para Ele, a partir de hoje, eu quero que o Senhor cuide de mim. Eu quero que o Senhor cuide da minha vida. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Que Deus possa mudar e transformar a sua vida. Coloque aí, eu quero. Coloca um joinha aí. Eu quero, Senhor Jesus. Eu quero. Se você não conhece ainda, eu quero te apresentar hoje esse Senhor e Salvador. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Fique com o Senhor Jesus. Na terça-feira que vem, nós vamos estar trazendo um outro testemunho aqui, tá? Nós vamos estar aqui na terça-feira com um novo testemunho. E se você que está aí do outro lado tem um testemunho forte, missionária Rose, eu tenho um testemunho forte e eu quero compartilhar esse testemunho. Você me chama no privado, tá? Que nós vamos marcar aqui uma terça-feira para você estar contando o seu testemunho. Porque o testemunho, ele edifica, ele muda, ele transforma vidas. Amém? Que as pessoas vão falar, fez com ela, vai fazer comigo. Se ela conseguiu, eu vou conseguir. Se Deus mudou a vida dela, Deus vai mudar a minha. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Um beijo.